Isso. Pastor, foi muito rápido, pastor. Não deu tempo de mandar oferta. Engatilhando ali. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Pode fazer Jesus. no Amém, final, não irmãos? tem problema. Amém, glória a Deus. Queria convidar você, enquanto eu vou fazendo uma saudação aqui, vai abrindo a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 33. Confesso que eu já estava com saudade de estar aqui em cima, ministrando e estar junto com os irmãos. Deus nos permitiu um tempo de descanso, em família, viajamos, descansamos. Voltei, tive que sair de novo ir no médico em Curitiba, mas já estamos de volta para a glória de Deus, né? Mas dá saudade de estar junto com os irmãos, estar junto na célula, né? Você que ainda não tem célula, vale a pena investir, procurar uma célula, ter comunhão. E é muito, muito gostoso isso, sabe? Então estava com saudade de todo mundo, glória a Deus por isso. E aí nós já voltamos com fogo puro, final de semana abençoado, né? Estava escalado para ministrar domingo de manhã, e o pastor, graças a Deus, me cobriu, e nós estávamos com o pastor Anderson final de semana. E todo final de ano a gente faz um culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez por nós, né? E todo ano eu reúno meus funcionários, os colaboradores, para nós cultuarmos a Deus. E lá foi um fogo puro também, foi uma benção. E à noite aqui pegou fogo a igreja, hein? Estou vendo que está virando uma igreja pentecostal, hein? Fazia tempo que eu não via o trenzinho marchando no meio, né? E é muito gostoso, irmãos, né? Porque a gente tem que viver na dependência do Senhor. E nada mais gostoso do que ter a oportunidade de Deus falar com você, né? Eu acho que essa não é a graça salvadora de Jesus, mas é a graça do Evangelho, né? O que adianta a gente ter Deus, ter o Evangelho, é claro que vai te salvar, mas sendo que você pode ter experiências sobrenaturais com o Senhor, né? Jesus pode salvar, pode curar, mudar a tua vida de uma forma instantânea, né? E eu confesso que ontem, na hora que o pastor estava orando pela Lu, né, o Senhor falou comigo 2. E eu perguntei para o Senhor, bem no meio da oração, 2 dias, vocês vão ter uma surpresa. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, Deus, e agora? Eu não vou falar nada para o Hilton, que eu não sei qual que vai ser a surpresa, e eu fiquei preocupado, e orando, e orando. Ontem eu estava em casa, cheguei do trabalho cansado, deitado no chão com as crianças ali, falei, ontem foi domingo, né? Eu nem vi mais que era terça-feira, que eu comecei a contar, ontem foi 1, hoje é 2, né? Então, não, mas daí o 2 era ontem mesmo, né? Eu achava que ontem era segunda, me fez uma boleira na cabeça. Não, pai, hoje é terça-feira, então já dá 2 dias. Aí a hora que eu vi, falei, 2 dias, meu Deus, como que tá, Lu? Aí eu vi a dona Olinda falando da mensagem que eu postou na internet. Aí eu comecei a me emocionar, falei, glória a Deus por isso. Eu estava morrendo de medo de saber qual que era a notícia, né? E glória a Deus, eu creio num Deus de milagre. Eu creio, porque eu conheço essa situação. Eu tenho um juiz amigo nosso, de longa data, né? Que eu estou na Donep através desse juiz. A esposa dele teve esse AVC. E Jesus restaurou ela por completo. Então eu creio nesse Deus, eu sirvo esse Deus de milagre, né? Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, já estou todo arrepiado, mas quem sabe você pode sair com o teu milagre aqui também. Amém? Então vamos ficar de pé, compartilhar da palavra do Senhor. E faz 2 dias que eu estou meditando nessa palavra. Jeremias 33, a partir do versículo 1. E a Bíblia diz assim: Jeremias estava ainda preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, o seu nome é o Senhor. E esse é um versículo muito usado, né? Clame a mim, eu responder-te-ei e te darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Versículo 5, na luta, os babilônios, elas ficaram cheias de cadáveres, de homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia,
trarei a restauração e cura para ela. Curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e reconstruirei como antigamente. Versículo 8. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais, contudo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas e desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daquele que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, engrandecemos seu nome mais uma vez. E Deus, te agradecemos pela tua palavra que já foi lida. E eu creio que o teu Espírito Santo já está trabalhando nos nossos corações desde a abertura deste culto. Pai, assim continue fazendo. No mundo espiritual, todo mal eu quero repreender agora em nome de Jesus, todo impedimento. Pai, todo escudo lançado por Satanás, que a palavra não venha penetrar no coração. Em nome de Jesus eu repreendo agora. E Pai, eu te peço que teu Espírito Santo, Deus, possa fazer diferença nesta noite. Deus, também eu me coloco na posição de servo, estou aqui para te servir e fazer a tua vontade. Aquilo que vem de mim, faça-me calar, e aquilo que vem do Senhor, não deixe a minha boca se fechar, Pai, mas me usa de uma forma diferente. É em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se assentar? Interessante que várias vezes já recebi essa palavra, né, através da vida de um profeta. E fala assim, geralmente ele usa esse versículo, né? Clame a mim e responder-te-ei e te darei coisas grandiosas e insondáveis que nem conhece, né? Mas se a gente parar para pensar no contexto onde Jeremias vivia nessa época, no momento histórico de Jeremias, é algo estranho. Porque o que estava acontecendo? Na verdade, Israel foi devastado através de uma guerra. O povo estava sendo morto. E Deus permitiu que essas coisas acontecessem. E Deus levantou esse profeta para que confrontasse aquele povo, o povo de Deus, com relação ao pecado. E levantou ele várias vezes, o Senhor dizendo a ele. E chegou um momento que Jeremias, agora preso, chegou a ser preso, porque toda vez que abria a boca para falar, era algo que não agradava aquele povo. Ou seja, você está em pecado, e se você não mudar de vida, vai acabar com tudo. Deus vai matar você, toda a tua casa, tua família, vai acabar com o que você tem. E esse povo se irou com o profeta, a ponto que pronto, estava na cadeia. E chegou um momento que Jeremias teve o quê? Um colapso psicológico. Chegou a questionar Deus, por que você me mandou aqui? Embora tivesse me matado no ventre da minha mãe, por que você permitiu que eu nascesse? Foi isso que ele falou. Né? Por que você permitiu que eu nascesse? Eu vim aqui só para entregar coisa ruim para esse povo tem raiva de mim, e para eles preferem ver eu morto e preso do que estar aqui sendo usado pelo Senhor. Olha a que ponto chegamos, né? Sendo que os antepassados desse povo, Deus tinha tirado do Egito, libertado, Deus tinha sustentado, tinha feito coisas grandiosas. Mas mesmo assim, eles permitiram que o pecado entrasse, endurecesse o coração e esquecessem, levantando falsos deuses, outros deuses, deixando de adorar somente a Deus e inventando outras coisas e vivendo os prazeres do mundo, da carne. Por que isso estava acontecendo? De uma maneira geral, a gente pode falar que isso aconteceu porque Deus permitiu, tudo é um propósito de Deus, por causa de uma palavra só.
o pecado. Meu irmão, se a gente olhar lá um pouco, voltar mais atrás, em Jeremias 32, versículo 30 e 33, a Bíblia diz assim: desde a sua juventude, o povo de Israel nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel não tem feito nada além de provar-me a ira, declara o Senhor. 31. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor, de tal forma que tenho de tirá-lo da minha frente. Olha a raiva que Deus teve daquele povo. Imagina, depois de tudo que ele tinha feito, aquele povo se volta contra o Senhor. Peca contra o Senhor. Aí a gente pergunta, então, qual que era o objetivo? O que Deus queria fazer com essa situação? Entendemos que Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. Ele poderia ter cuidado daquele povo e ter tratado de uma forma diferente. A ideia é que tudo, mesmo que você ache que não, mas tudo coopera para o bem. Agora ficou doido, né? Não. Qual que é a hora que Deus trata, qual que é a hora que você mais aprende? Qual que é a hora que você mais busca Deus? É quando você está no meio da tua prova, no meio do teu sofrimento, quando a luta está na tua vida, você está passando por provações, por dificuldades, é o momento que você mais aprende e mais busca Deus. Verdade ou mentira? Porque quando tudo vai bem, a primeira coisa que você relaxa é na tua oração, é na busca da palavra, é buscar o Senhor. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Quando tudo vai bem, eu até me preocupo. Da onde que vai vir a pancada agora? Porque, querendo ou não, é natural, a gente relaxa. Eu tenho certeza, brincando aqui com o Hildo, que ele nunca tem buscado tanto ao Senhor quanto agora. E eu tenho certeza que ele tem tido experiências com Deus de uma forma sobrenatural. E é aquele momento onde você não aguenta mais, que é somente o Senhor pode fazer. Isso é a experiência que você tem com Deus. Então, tudo coopera para o bem. Então, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, é porque Deus tem um propósito nisso. A gente não entende hoje. A gente vai entender só quando chegar na glória. Puxa, aí Deus vai te instruir. Por que aquele momento de dificuldade? Por que eu sofro tanto? Por que entro em uma batalha, entro em outra? Porque tudo tem um propósito. E qual que era o objetivo de Deus? Então entendemos que Deus é soberano, que era a permissão de Deus isso acontecer. Porque nós aprendemos no meio do fogo, no meio das dificuldades. Tratamento e mudança, Deus permitiu que aquilo fosse um tratamento com aquele povo para mudança, para conversão, para acabar com o pecado. Se não fosse dessa maneira, quem sabe aquele povo não tinha voltado, tido reconciliado com o Senhor. Tratar com maldade, a dureza do coração, olha que coisa mais terrível. O pecado entra e vai te esfriando aos poucos e vai endurecendo o teu coração, e você começa a ser uma pessoa insensível. O pecado começa a ser normal na sua vida. Isso não tem problema. Eu fazer isso aqui não tem nada a ver. Eu posso continuar a minha vida desse jeito. Todo mundo peca mesmo, o que adianta? O que tem eu continuar com o meu pecado? Meu irmão, isso é o diabo que está embutindo na tua cabeça. Mas na verdade, quando o pecado está na tua porta, você tem que lutar com unhas e dentes contra o pecado. Eu me vejo em certas situações durante o meu dia a dia que o diabo vem, lança a seta. Meu irmão, a minha oração todas as manhãs, tanto para minha família e para os meus filhos, é: blinda a minha mente e o meu coração. Por quê? O diabo atua no campo da mente. Primeiro ele lança uma seta. Se você não bloquear na tua mente, ela descer para o teu coração, pronto. Já meio caminho andado para o pecado consumir a tua vida. Meu irmão, nós para os homens, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja,
Quando eu ministrava os cursos de hombridades e da Universidade da Família, Homem ao Máximo, Poder em Potencial, esses cursos todos, eu falava para os homens que é o seguinte: quando você vê uma mulher bonita lá de longe, já passa olhando para o outro lado. Primeiro, ela pode achar que você olhou para ela. E segundo, você pode ter olhado para ela e ter desejado ela. Pronto, já cometeu o pecado. E outra coisa, se ela estiver passando do teu lado, tranca o teu nariz. Ué, ninguém riu, só o Robson riu. Né? Tranca o teu nariz. Porque se você passar do lado e aquele cheiro te agradar, ou trazer a tua lembrança, algo do passado, pode ter certeza que vai ser um prato cheio para o diabo. É assim, meu irmão. A gente tem que estar em constante vigilância. O diabo está ao teu redor 24 horas, procurando algo para poder te derrubar. Então a gente tem que estar em constante vigilância. Mas qual que era o objetivo então de tudo isso? Por que que Deus ficou com raiva, queria acabar com aquele povo, gerou esses problemas todos? Por quê? Transformação, porque através da luta a gente busca Deus em oração, e quando nós oramos, Deus começa a fazer mudança dentro de mim e de você. Eu me lembro que uma vez meu pai me disse, eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade em acidente de carro, mas muito novinho eu andava com ele, né? E ele falava assim, ele falava para mim assim, ó, errar uma vez, eu estou lembrando dos meus filhos falam que eu tenho os meus ditados, né, que eu trouxe do meu pai. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes é falta de sabedoria, para não falar outra coisa, né. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes seria burrice, né. Meu irmão, nós temos que ter sabedoria. Se você errou uma vez, se arrependa. Não persista no teu erro, né? Conserta isso, muda isso, vai buscar uma oração. Se você não consegue vencer sozinho, compartilhe para o teu líder, teu pastor. Pessoas que de confiança, também não vai falar do teu problema para todo mundo, né? Toma muito cuidado com quem você fala, a tua intimidade. Mas compartilhe para que você possa vencer essas tentações de Satanás. Por que eu estou falando a respeito do pecado? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu irmão, está explicado. O pecado começa a te matar não fisicamente, mas espiritualmente. E essa consequência você vai colher na eternidade. Porque de um modo grosso, nós podemos falar aqui às vezes do fim, mas um grosso modo, tem 2 lugares, o céu e o inferno. A vida com Deus ou a vida sem Deus. O pecado gera morte, gera destruição, a consequência é a ausência de Deus, e com isso nós perdemos todos os nossos benefícios. Porque tem gente que acha que ser crente, você tem que abandonar tudo. Sim, tudo de pecado. Mas você crente não é você ser careta. Não é você deixar de fazer algumas coisas que você gosta. É claro que se você é crente, você é casado, você não vai querer jogar bola todo dia, né, meu irmão? Porque realmente daí teu casamento vai por água abaixo. Mas tem que ter sabedoria. Não é para você deixar de jogar bola. Não é para você deixar de fazer a tua coisa. Eu morria de medo que converter, eu tinha que parar de andar de moto, né? Depois Deus tirou minha moto de viagem, né? Foi propósito dele, mas ainda bem que deixou eu fazendo trilha, né? Mas eu morria de medo, e às vezes eu usava muito isso para pregar para meus amigos. Você ser crente não é você deixar de fazer as coisas que você gosta, mas é deixar de fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Porque Deus tem muitos benefícios para mim e para a tua vida. Várias coisas. E o pecado tira tudo isso de mim e de você. Quando persistimos no erro, quando persistimos no pecado, perdemos os nossos benefícios que são gratuitos. Está disponível para mim e para você. Os judeus, durante as guerras contra os babilônios, precisavam defender, lutar, e as casas ficaram cheias de cadáveres, ou seja, pecado gera morte. Morte espiritual e, consequentemente, uma morte física. E aqui, quando eu estava orando, eu falei, Deus, quando cheguei nesse ponto da mensagem, Deus me trouxe à memória um irmão, né? Pensa num jovem crente, um jovem de Deus, sabe? Eu via Deus através da vida dele, né?
rapaz novo, jovem, tinha na época seus 18, 19 anos, né? Começou a andar junto comigo, e daqui a pouco ele começou a crescer financeiramente, tentou aí ele viu que podia crescer mais, entrou na faculdade, de uma forma, com um tipo de bolsa, e aí que foi o problema, meu irmão. Começou a crescer financeiramente, se destacar um pouquinho, entrou na faculdade, aí conheceu as coisas erradas. Um jovem que tinha um futuro, mas quando entra num lugar despreparado, o pecado pegou ele, aquela vida de faculdade pegou ele, e aí teve uma morte espiritual, que até hoje, ele tem mais de 30 anos, não consegue voltar para os caminhos do Senhor. Olha a consequência. Não adianta brincar com o pecado, meu irmão. Não adianta brincar. Houve uma morte espiritual, e se ele não mudar de vida, vai chegar na eternidade, ele vai para o caminho que Deus não queria para a vida dele. Então nós temos que tomar cuidado. Pode ser, isso não acontece comigo não. Né? Eu costumo dizer, aquele que está de pé, está na Bíblia, tomara que não caia. Né? E eu sempre falo para o meu irmão, olha, brother, o teu foco que seja só Jesus, porque o homem decepciona. Porque uma hora ou outra a gente pode sem querer por deslize. Mas como o pastor Giovanni fala, que o pecado seja somente um deslize, mas não venha fazer parte constante da tua vida. Meu irmão, toma cuidado com a tua vida. Porque não é só desgraça que Deus tem. Deus tem várias promessas para mim e para você. Porque a Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é um Deus de amor e é um Deus de misericórdia. Ele faz justiça sim, mas Ele também é misericordioso. Não estou falando que você pecou aqui, se arrependeu, não vai sofrer consequências. Vai ter consequências. Mas Deus te perdoa e o teu pecado é feito o quê? É passado uma borracha. O teu pecado foi apagado. Se você cometeu algo contra a tua esposa, a esposa contra o esposo, e houve o perdão, se você está levantando a lebre de novo, você não perdoou. Porque o perdão que Deus ensina é o quê? Foi apagado. Então não jogue mais na cara do seu cônjuge. Não jogue mais na cara do teu sócio. Não jogue mais na cara do teu irmão, da tua irmã. Meu irmão, perdoou, perdoou. Ponto final, acabou. É esse que Deus fala, é assim que Deus faz. Ou não é quando Deus vai querer tratar comigo, toda vez Ele vai lembrar daquilo que eu fiz no passado, não. O que eu já cometi, me arrependi, não fiz mais, Deus me perdoa e pronto, final. Aleluia. Deus não se agrada com o pecado, e quando o seu povo peca, acredito que o coração dele entristece. Imagina, Deus te criou, Deus fez tudo, te proporcionou várias coisas, e quando você sai fora do propósito, do foco dele, você começa a desagradá-lo, você acha que o coração dele não fica entristecido? Né? Mas por isso que Deus é um Deus de amor e misericórdia. Deuteronômio 4:31 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso, e Ele não abandonará, nem destruirá, nem esquecerá da aliança e com o juramento que fez com seus antepassados. Ele não abandona, então Deus não abandona os seus, Deus não se esquece de que um dia você foi dele, e Ele nos dá a primeira, a segunda chance, e várias oportunidades, irmãos. Errou uma vez, se arrependeu, Deus pecou de novo, errou de novo. Deus é Deus de misericórdia, Ele te dá várias chances que você precisa. Mas que não seja o mesmo erro e o mesmo pecado. Que o pecado seja outro e não o mesmo. Amém, irmãos? Senão nós vamos chamar o quê? De iniquidade, algo que já é normal. E isso precisa ser tratado. Ele não te abandona. A Bíblia diz em João 3,16, por quê? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, olha o que Deus fez para nós. Nós éramos pecadores, cheio, vida toda errada. Deus dá o seu único Filho, manda na terra, para sofrer no meio no teu lugar, para que nós, através do seu sangue, do teu sacrifício, nós que não merecemos, fôssemos perdoados. Ele comprou a nossa vida com sangue. Olha como que Deus é bondoso e misericordioso, meu irmão. Então, através de Jesus, a nossa vida, se nós reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos que somos pecador, pedir perdão e não pecar mais, através da aliança de Jesus e através do seu sangue, nós somos perdoados. E aí herdaremos o direito de termos a vida eterna. Mas como eu disse, irmão,
não é só de restrições que Deus tem para as nossas vidas, mas Deus tem várias promessas. E eu queria falar nessa noite a respeito de duas promessas. A primeira delas, Deus tem promessa de restauração. A Bíblia diz em Jeremias 33:6, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e darei muita prosperidade e segurança. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. Mesmo depois de Deus ter permitido que aquilo acontecesse com esse povo, Ele ainda falou, como Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de amor e de misericórdia, Ele falou assim, todavia trarei restauração. Ou seja, tudo aquilo que foi destruído, Deus estaria restaurando. Povoando aquela terra, né, curando aquele povo, aqueles que estavam enfermos. E ainda por mais, Ele veio com bônus, Ele ainda falou assim, eu vou trazer prosperidade e segurança. Meu irmão, é assim que Deus faz. Eu me lembro uma certa vez que uma pessoa se levantou contra mim, falaram muito mal de mim, e eu queria uma certa vingança daquela pessoa, aquela pessoa não pode fazer isso comigo, me deu um prejuízo financeiro e emocional muito grande naquela época, e eu falei, Deus não pode fazer isso, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de vingança. Eu entendi a vingança do Senhor. Você sabe como que é a vingança do Senhor? Tudo aquilo que foi tirado da tua vida, Ele vai restaurar, mas Ele não vai matar ninguém por tua causa. É engraçado, né? Eis que a vingança do Senhor, está lá em Romanos, eu restituirei, eu restaurarei. Então, se algo foi perdido na tua vida, se você está pensando em vingança, tira isso do teu coração, porque Deus vai te restaurar financeiramente, emocionalmente e no meio daquilo que você foi humilhado. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. Além da restauração e cura, Deus promete prosperidade, promete segurança. Representa o cuidado do Senhor e representa que o Senhor nos dá um entendimento que o Senhor está cuidando de tudo, né? Às vezes você está achando que a tua vida já saiu fora do controle. Não, meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Você acha que Deus não está mais no barco junto com você? Não, Jesus está no barco. Jesus está cuidando de tudo. Às vezes você não entende, mas por que tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? A gente não consegue compreender. Será que Deus se esqueceu de mim? Mesmo que você não entenda, Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, então por isso, nunca podemos nos desesperar. No meio da tua aflição, no meio da tua dificuldade, eu vou falar para você, meus irmãos, se eu estivesse na pele do rio do hoje, Jesus tinha que estar muito presente na minha vida. Que o homem está firme como ele está, somente Jesus pode fazer a diferença. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. Continuar firme, continuar confiando, aquela fé que não se abala, independente das circunstâncias. Foi o terceiro louvor que falou aqui, de modo algum eu vou desistir do Senhor. Isso está fazendo me lembrar que quando eu fui o primeiro a vir para Jesus da minha família inteira se levantou contra mim. Minha mãe fazia coisas erradas no mundo espiritual, aí, obra de feitiço, macumba, essas coisas, ela não tinha entendimento a respeito disso. E eu me lembro que eu tive uma crise muito grande com a Débora, acabamos rompendo o nosso noivado, eu me vi numa posição sozinho, sem ninguém, naquela época. Ela não me deixou por causa disso, mas por causa da pressão espiritual que estava em cima dela. Era algo que não tinha explicação sobre mim, sobre ela, e eu me vi sozinho. Já não tinha pai, não tinha avô, não tinha mais ninguém, sem dinheiro, para não falar também, sem nada. Estava numa vida desesperada. Mas eu me lembro que eu não era crente assim, tinha entregue minha vida para Jesus e estava começando a ir na igreja. E naquela eu tinha tomado a minha decisão, eu não largo Deus por nada. Peguei minha Bíblia e na época, várias quinta-feiras, eu ia no culto sozinho, né? Porque eu não largo desse Deus. Independente do problema, haja o que houver, não larga desse Deus. Porque se eu olhar para trás e tivesse desistido desse Deus,
eu não estava aqui para estar ministrando essa palavra para vocês. Eu tenho convicção disso. E aí eu olho para trás, eu olho para frente, olho para o hoje, olho o que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu não deixei ser vencido por Satanás. Confiei, persisti. Deus restaurou meu noivado. Deus restaurou a minha família. Deus alcançou o coração da minha mãe. Deus restaurou as finanças. E Deus fez muitas coisas na nossa vida. Então, independente, nunca podemos nos desesperar. Mas sim acreditar que Deus tem um plano. Em toda dificuldade, Deus tem um escape. Não sei você, irmãos, mas eu várias vezes cheguei assim, pronto, diante de uma parede. E agora, para onde que eu vou? Eu não consigo ver uma porta, uma janela. Eu não consigo ver mais nada. Aí você vai fazer o quê? Vai se desesperar? Não, vai orar. Deus, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu costumo dizer que Deus trabalha nos 45 do segundo. E no último minuto, pronto, Deus vai lá e abre uma porta, né? É assim que Deus faz. Acreditar que Deus tem um plano B, que Deus tem um escape, e que Ele pode restaurar tudo aquilo que foi perdido, Ele pode fazer um milagre na tua vida e de forma instantânea. Principalmente nos negócios, irmãos. Antigamente eu ficava desesperado. Falei, meu Deus, eu tenho uma conta para pagar grande, mês que vem. E aí ia chegando uma semana, ia chegando um dia, eu falei, e agora, de onde que eu venho? Né? A Débora lembra disso, eu já não comia mais, ficava preocupado. E aí Deus chegava naquele dia, Deus abriu uma porta. Né? Hoje eu já nem me preocupo mais, eu falo que Deus vai abrir algum lugar, alguma coisa. Né? E Deus vai honrar, e que o nome dele vai ser glorificado. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas e com ação de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Meu irmão, nós crentes, os outros olham para nós e acham que nós é tudo maluco, né? Que a gente, se olhar, os outros olhar para nós e falar, puxa, aquele ali está lascado mesmo. E aí a gente está naquela paz, né? E ninguém entende nada, né? A gente olha hoje, vamos falar assim para o Rio do hoje, ele está nessa paz e ninguém entende nada. Quem que é? Jesus que está dando uma paz que excede todo entendimento. Quando eu olho para minha sogra, vários cânceres. Foi operado recentemente, tirado o pâncreas, pedaço do estômago, pedaço do intestino. Foi tirado mais alguma coisinha, né? Baço também. E agora parece a recidiva de câncer. Fui lá, tomei café com ela hoje à tarde, ela não estava preocupada. Quem que vai entender esses crentes é tudo maluco? É a paz que excede todo entendimento. Porque ela sabe que Jesus pode curar ela na hora que Ele quiser. E o nome dEle vai ser glorificado mais uma vez. Quantas vidas já não vieram para Jesus através do testemunho dela? Né? Então, tudo tem um propósito de Deus. Às vezes a gente não entende, mas Deus tem um propósito. Nunca abandone o Senhor. Fé e confiança, independente do que aconteça, independente do que está acontecendo. Fé e confiança, porque Deus está no controle, mesmo que você ache que não. Salmos 27, eu gosto muito desse versículo, porque alguns confiam em carros, de outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Meu irmão, isso aqui é para nos trazer que não adianta você confiar no que você tem. Não adianta você confiar naquilo que você conhece. Não adianta você confiar na tua sabedoria intelectual. A tua confiança tem que estar estritamente baseada no Senhor. Porque Deus não está interessado no que você tem, no que você pensa como inteligência tua, e nem naquilo que você conhece na tua vida social. Mas Deus está interessado em quem que você está depositando a tua confiança. E às vezes é necessário Ele tirar tudo, para que você venha aprender isso. Então é melhor você confiar e entender que a tua confiança tem que estar nele, antes de que ele venha tirar alguma coisa da tua vida. Amém? Aleluia. Eu me lembro uma certa vez que a minha própria família me chamava, agora o PC ficou doido mesmo. Meu pai foi avalista de uma cooperativa, devia mais de 500 milhões de reais, e eu não tinha mais recursos jurídicos para brigar naquela época. Né? E aí eu comecei, quando tudo isso caiu na minha mão, eu comecei a colocar na mão do Senhor e orar em cima disso. E Deus foi trabalhando da maneira dele. Mas
Você imagina numa terra e de repente o Senhor fala para mim assim, vai lá e planta. Eu falei, meu Deus, mas aquela terra já está tomada por banco. Aí o Senhor vai lá e repete de novo, que eu fui teimoso, planta. Eu fui lá e plantei capim novo. Aí de repente o Senhor fala assim, vai lá e faz cerca nova. Eu fui lá e fiz cerca nova. Aí meus parentes passavam em frente e falavam, agora sim o PC ficou doido, está injetando dinheiro num negócio que eles já perderam. Né? E hoje eu falo para a glória do Senhor. O nome da minha família foi limpo, porque Deus fez um milagre muito grande. Mas se há 10, 11 anos atrás eu não tivesse confiado naquilo que Ele estava me dizendo que era para eu fazer, quem sabe eu tinha perdido tudo. Que a minha confiança não estava em quem eu conhecia, ou no dinheiro que eu não tinha, ou nas pessoas, mas a minha confiança estava no Senhor, porque Deus resolveu de uma maneira que eu não conhecia ninguém. Meu irmão, é assim que Deus faz, né? Esses dias eu encontrei um amigo de muito tempo atrás, e ele começou a falar que ele estava pensando em vender aquilo que ele tinha e ir embora para os Estados Unidos. Eu falei, meu irmão, você tem que parar com isso daí, cara. Ele não conhece Jesus, mas eu comecei a apresentar Jesus para ele naquele momento. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se Deus mandar você vender tudo e ir embora para os Estados Unidos, glória a Deus. Mas você tem que começar a direcionar a tua vida naquilo que Deus quer que você faça. Aí sim, a tua vida vai começar a dar certo. Agora, se você andar pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios pés, achar aquilo que você pensa, achar que é correto, aí você vai sofrer muito. Não estou falando que com Deus você não vai ter sofrimento, mas vai ter menos e as consequências vai ser menores se você errar. Porque se você errar é porque Deus tem um plano nesse erro. Aleluia. Nossa confiança deve estar centrada somente no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu gosto muito desse versículo, porque a propriedade que nós tínhamos, que estava toda tomada em dívida, se chamava Santa Cruz. E eu falava assim, puxa vida, né? Até lá, irmãos, era uma boa hora nós subir lá no monte. Tem um monte, assim, cheio de, um monte de pedra, assim, da vista toda para Umuarama, lá em Xambrê. E um dia nós orando lá, eu falei, não, mas a cruz não é santa, a cruz é maldita. Jesus foi sacrificado na cruz, não, tem que mudar esse nome, né? Jesus teve que carregar aquela cruz e se penduraram ele nela ainda. Não, está errado o nome dessa fazenda. Aí eu mais uma vez lutei contra toda a família e mudei o nome. Porque toda vez que chegava um problema na área de jurídica, né, era aquela propriedade que era tomada como causa, né, como garantia das coisas. E aí, daquele dia, Deus me deu o nome da fazenda, Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Né? Eu creio nessas coisas, eu creio no sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu me lembro uma vez que nós somos meio doido antes, você acha que ele é doido aqui, você vai ver lá quando a gente ora na madrugada. Né? Uma certa madrugada, nós saímos para orar 4 horas nós saímos para orar meia-noite, nós voltamos 4 horas da manhã. E aí nós fomos nessa propriedade, e Deus falou assim com a gente, marca no relógio 15 minutos, quando for 15 minutos, vamos embora, vocês saem daí. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí o Anderson olhou para mim com aquela vozeirão dele, imagina ele 15 anos mais novo, né? E fogo puro, falou, ó, Barão, marca aí 15 minutos no relógio. Quando deu 13, falei, pastor, deu 13. Não, mais 1 minuto. Deu 14, vamos embora. A hora que nós montamos no carro, chegou uns carros assim com luz acesa, tudo luz alta. Aí eu falei, não vou nem parar para ver o que é. Geralmente a gente ia se lascar, saímos correndo, né? Porque, então, o sobrenatural de Deus é essas coisas, irmãos. Eu nunca tinha visto essas coisas. Né? Eu recém tinha conhecido Jesus, e eu me lembro que uma vez nós saímos na rodovia para orar, na madrugada, a caminhonete começou a balançar assim, não tinha vento, não tinha nada, e eu só via aquele cara orando assim e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você está vendo aí? Eu falei, não estou vendo nada. Né? Ele falou, tem um capa preta aqui, vai virar a caminhonete. Eu falei, meu Deus do céu, está amarrado. Né? Então é assim que Deus faz, irmão, é sobrenatural de Deus, né? Mas Deus está no controle de tudo, glória a Deus por isso. Segunda promessa. Então Deus nos dá uma promessa que é de restauração. Então tudo que está destruído, Deus pode restaurar na tua vida. E a segunda promessa é que Deus nos promete um futuro diferente. Deus promete restaurar.
Através da aliança com Jesus, Deus vai curando, vai mudando a tua vida, vai restaurando a sua família, as suas finanças. Deus começa a fazer isso. Mas Ele começa de dentro para fora, Ele começa a mudar o seu coração, o seu entendimento, e isso vai interferindo nas coisas que estão ao seu redor. Mas a segunda promessa de um futuro diferente, a Bíblia diz em Jeremias 33, 8 e 9, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, acerca de todos os benefícios que faço por elas. Então temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Deus tem uma promessa para Jerusalém. Deus tem uma promessa para mim e para você, que nós seremos um lugar de fonte de alegria. Ou seja, você viverá um lugar de alegria, a sua família será um lugar de alegria, o seu trabalho será um lugar de alegria, a sua vida, às vezes você nunca encontrou felicidade, a sua vida vai ter alegria através de Jesus. Porque Deus nos está prometendo, haverá presença de Deus, o Senhor será glorificado em tudo, você terá temor a Deus, temor é diferente de medo, você vai respeitar a Deus como Ele é soberano, você vai, puxa, a hora que o pecado chegar eu não vou fazer, por quê? Porque eu não quero desagradar a Deus, Deus vai mudar isso de dentro para fora, você vai desfrutar de paz e prosperidade. Meu irmão, quantas vezes as pessoas olham para mim e falam alguma coisa assim, puxa, como que ele conseguiu vencer? Como que Deus mudou a vida dele? A minha vida não era assim não, irmãos, antes. Às vezes eu olho o que Deus está fazendo hoje, eu me emociono, me emociono com o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu tenho vivido tempo de paz e prosperidade. Eu nunca pensei em fazer o que eu estou fazendo hoje. E às vezes as pessoas a inveja começa a brotar fora. Porque Deus quer conhecer o teu coração, para Ele mudar a tua vida, mudar a tua família, restaurar as coisas, mas Ele também quer te abençoar. Ele quer fazer algo diferente na tua história. E todas as manhãs eu oro, Deus, som do meu coração. Se é algo que precisa ser mudado, muda. Levanta alguém para falar comigo. Tem gente que tem medo de profeta, pastor. Eu não, eu gosto de profeta, porque se eu estiver fazendo algo de errado, já me fala na lata. Às vezes eu vejo o irmão correndo de profeta com medo do que vai fazer, do que vai falar. Eu falo, não, é eu mesmo. Se tem alguma coisa de errado, muda eu. Pode ser na frente de todo mundo, porque eu não quero desagradar o Senhor. E Deus vê isso. Deus te honra. Mas não é a glória minha, não. Toda a glória é para Ele. Porque, irmãos, a gente não faz nada. Por nós mesmos a gente não faz nada. Toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus muda a nossa família, Deus restaura as nossas finanças, Deus nos dá saúde física, curando de um câncer, curando de um AVC, curando mentalmente. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo, olha, às vezes não é nem mais saúde física, mas mental, através da depressão, cura a nossa mente, cura o nosso interior, Ele restaura a nossa vida social. Ei, irmão, isso aqui é interessante, hein? Às vezes é igual da vingança, né? Quantas pessoas não falam mal de nós? Mal de mim, de você. Ah, fulano de tal, às vezes não fez aquilo. Você viu o que o fulano fez? Às vezes você passou um tempo de dificuldade, às vezes não conseguiu cumprir com os seus compromissos, porque passou um tempo de dificuldade e as pessoas já começam a tacar pedra. É aqui que Deus entra, restaurando a tua vida social. Aquilo que falaram de você, Deus vai te honrar nessa mesma área. Porque você vai ser capaz de honrar os seus compromissos e vai ter muito mais do que aquilo. Mas seu coração tem que estar ligado com o Senhor. Restaurar a sua vida ministerial. Deus muda e quando Ele muda por completo. Não é meio pacote não, meu irmão. É pacote por completo. Tudo incluso. É igual você vai naqueles resorts, all incluso, tudo incluso. Não é por meio não, Deus trabalha por completo. Começando pela tua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas finanças, pela tua saúde, Deus faz do jeito que Ele quer.
Deus mudará eu e você, e Deus tem um projeto de mudar toda a terra. O importante é que essas promessas são apenas para aqueles que realmente querem. Não é para qualquer um não, meu irmão. É tão gostoso ouvir essas palavras de restauração, de cura, de prosperidade, né? De honrar uma vida social, abençoar no ministério, isso tudo é gostoso. Mas é importante a gente lembrar que isso depende da gente. Não é só dele, não. Primeiramente, você entregando a sua vida de uma forma genuína e verdadeira. Não está no tempo de sermos mais crentes meia boca, não. Está no tempo de nós sermos crentes de verdade. Aquilo que precisa ser mudado e transformado, tem que ser mudado e transformado. Porque você não vai conseguir, você vai sempre patinar na vida. Às vezes é igual quando atolam a caminhoneta no barro. Às vezes você sai um pouquinho, volta um pouquinho, né? E você sempre está patinando com dificuldade, ainda mais quando não tiver tração. Aí é mais difícil ainda de sair. Então essas promessas não são somente para aqueles que realmente entregaram a sua vida para Jesus e permitir o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida de dentro para fora. Né? Aquilo que não agrada a Deus, tira. Né? Eu não sei o que você faz ou o que você fez, que ainda está te atrasando para que essa restauração, essa mudança por completo venha. Mas se tem algo que está, você fala, não tem problema, está no tempo de ser tratado isso. Nós temos os requisitos, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida diferente dos padrões deste mundo. E, meu irmão, não é fácil ser crente, não. Tem muitas vezes que você é afrontado lá no mundo, né? Seja num negócio. Para mim era tão difícil nos meus negócios, a partir de quando eu decidi ser sincero 100%. Por quê? Na época eu vendia bezerro. E às vezes, quanto que você vendeu o bezerro a desmama passada? Eu falei, puxa vida, se eu falar ele vai querer pagar o mesmo preço, mas o mercado subiu, né? Isso gritava dentro de mim. Eu falava, vendi por tanto, mas hoje o mercado subiu, né? O valor é outro, né? Porque não importa se é uma mentirinha ou se é um pecadão. Para Deus não tem pecado e pecadinho e pecadão, tudo é pecado. E a gente tem que se policiar 24 horas, né? Então nós temos que ser diferente. E qual que é a consequência daqueles que não querem mudança? É uma vida destruída, uma falsa felicidade ou momentânea e eternidade fora do projeto de Deus. Aí eu quero te perguntar nessa noite, o que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua família? Meu irmão, essa mensagem para pregar aqui não é fácil, não. O que você quer para a sua vida, para o seu futuro? Nós temos só duas opções. Sem Deus, buscando apenas os prazeres deste mundo, viver nas graças de Satanás e ter um futuro, uma vida destruída. Porque se você for viver os prazeres deste mundo, o que o mundo te proporciona, você vai perdendo algumas coisas aos poucos. Às vezes a família, daqui a pouco os filhos, em consequência o dinheiro, a vida financeira também vai desabando. Mas nós temos a decisão, é nossa. Deus tem várias coisas para as nossas vidas, várias promessas. Mas a decisão é minha e tua. É viver sem Deus ou com Deus. Uma vida com Deus onde, através de uma aliança com Jesus, pode ter mudança, Ele pode mudar as nossas vidas. Nós devemos ser dependentes e confiar no Senhor, e com o resultado nós temos uma vida restaurada, transformada, diferente. E naquele momento de dificuldade, a sua confiança não vai estar nas coisas, mas a tua confiança vai estar no Senhor. E eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Se quiser colocar a mão no seu coração, coloque. Eu preguei aqui a respeito de uma transformação, uma mudança de vida.
que Deus tem vários benefícios para nós. E o que impede os benefícios chegarem nas nossas vidas é através do pecado. E a outra é decidir entregar a sua vida para Jesus ou não. Porque muitas vezes eu pecava, fazia coisas que não agradavam a Deus porque eu não tinha conhecimento. E eu só fui ter conhecimento quando Jesus entrou na minha vida. Ah, mas como que eu faço isso? É crer no coração e confessar com a sua boca. E eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo, entregando a sua vida para Jesus. Porque muitas vezes a gente esquece da aliança que temos com Jesus. E às vezes é necessário várias vezes até a gente refazer essa aliança, se não temos convicção. Então vamos orar junto comigo? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração e te reconheço como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdão dos meus pecados. E nessa noite, eu também reconheço que sou pecador. Me perdoa. Derrama o seu sangue sobre a minha vida, me purificando de todo o pecado. E te peço nessa noite que teu Espírito Santo venha fazer morada no meu coração e transformar a minha vida de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Você ainda com seus olhos fechados, os olhos fechados sem constrangimento algum. Eu queria saber se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida. Você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu gostaria de convidar você a erguer as suas mãos. Por favor, sem constrangimento, olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, erga a sua mão aí de onde você está. Tem alguém? Mais alguém? Maravilha. Alguém ergueu mais alguém? Glória a Deus. Se você fez essa oração, seja pela internet ou seja aqui, se você fez essa oração pela primeira vez, com convicção, pode ter certeza que está sendo feito festas nos céus. É um tempo, um novo tempo, um tempo de restauração e transformação. E eu quero orar por você nessa noite. Se você achou que 2022 foi difícil, se a dificuldade bateu na sua porta, eu quero profetizar os benefícios do Senhor para a tua vida. E se você deseja, você veio com convicção, buscando algo diferente nessa noite. Algo que você precisa mesmo. Jesus, eu preciso mudar, eu preciso de uma ajuda na minha vida. E se você veio com o coração aberto para receber esse algo novo, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir na frente, que eu quero orar por você. Se tem algo que aflige o teu coração e você quer transformação, saia do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida.